importantíssimo para o nosso canal crescer. Não é isso, Gabriel? Com certeza, importantíssimo, e a gente espera contar também aí com a audiência de toda a galera, também aqui no canal do nosso Wellington Campos, com muita entrevista, com muita informação e tudo também do nosso querido e glorioso rádio, que a gente vai bater um papinho sobre isso também. É verdade, é verdade. Então é depois dela conversar. Gabriel, já vamos falar do Coutinho, porque qualquer coisa de Vasco que você abrir tá falando do Coutinho, né, do Felipe Coutinho, que já está no Rio de Janeiro. E a gente quer falar antes daquela partida ainda de terça-feira que marcou a audiência da TV, do rádio, né? Porque foi um jogo em que todo mundo assistiu e todo mundo se emocionou, independente de ser Vasco, de ser torcedor do Fortaleza. Parabéns ao Fortaleza, que equipe, né, competitiva, né, Gabriel? Bastante. É um time, na verdade, a gente até esperava, Wellington, que fosse ser um jogo bastante complicado, como de fato foi, né? E o Vasco acabou conseguindo a classificação diante de um time que, na minha visão, aí é particularmente falando, é um time mais bem arrumado até do que o Vasco. Está mais bem montado há mais tempo também. Até muito por conta do trabalho do Vojvoda, que está aí já tem quase 3 anos. Então, já teve muito mais tempo para implementar também a sua maneira de trabalhar e de montar o time. E a qualidade também. Claro, jogadores, enfim, o Marinho, que até outro dia era do Flamengo. O Pochettino. Pochettino, Breno Lopes, campeão de Libertadores. Pikachu, enfim, jogadores realmente com uma qualidade assim. Lucero, atacante. Quer dizer, opções boas não faltavam. O próprio Kervin, que perdeu o pênalti, é um venezuelano bom de bola. Muito bom de bola. Então o Vasco conseguiu se sobrepor a tudo isso para conseguir a classificação. Foi realmente um grande jogo, uma partida muito emocionante. O Fortaleza fez 1-0 logo cedo com aquele gol do Marinho, uma falha do Léo Jardim, mas o Vasco mostrou ter poder de reação mesmo depois de ficar atrás do placar de novo. E aí chegou a virada, verdade que no final acabou tomando o terceiro gol, mas nos pênaltis aí brilhou a estrela do Léo Jardim. Mas o que me chamou a atenção foi o fato da torcida, e nós estávamos lá pela Tupi, fazendo a transmissão do jogo junto com o Penido, De Aranha, mas me chamou muito a atenção, não uma novidade, né, longe disso, mas como a torcida empurrou o time e jogou junto, e o quanto isso fez toda a diferença. É claro que a torcida não joga sozinha, mas o time em campo acabou inflamado e isso fez uma diferença. E fez por onde de receber esse carinho do torcedor, bem lembrado por você. O último vídeo que eu postei, até quem me chamou a atenção foi o Gabriel, porque no Twitter dele, né, no X ou no X, ele tinha postado já alguma coisa no sentido, Pois o Léo Jardim pega o pênalti, enfim, e aí eu e o Wellington batemos bola ali no finalzinho. Então esse momento foi muito emocionante e muitos comentários. Tem o Igor aqui falando, aliás, um abraço aí a todo mundo que mandou mensagem, ele dizendo: essas narrações me lembram muito a infância, indo para o estádio escutando o pré e o pós-jogo. Também o Rian Lucas, Luiz Penido me lembra meu pai ouvindo ele narrando o título da Copa do Brasil de 2011, que nostalgia. Também o Júnior Silva, a narração do rádio é diferenciada demais, nada supera. O Chaves Vitor também falando nesse sentido. O Ivan dizendo que o Penido é o melhor narrador do rádio brasileiro. Juninho, Penido, ideia, que dupla. Ontem foi maravilhoso ouvir enquanto voltava do trabalho, quase infarto, mas foi muito bom. Então mensagens aqui nesse sentido, exaltando a emoção do momento, mas a emoção também da narração do nosso trabalho. Uma coisa que a mim particularmente emocionou bastante, não só pelo jogo em si, que já foi realmente uma coisa memorável, mas eu acho que a sensibilidade, né, de todo mundo e de estar todo mundo na mesma sintonia e de conseguir perceber, sentir que o momento era exatamente o que pedia certas coisas e certas demonstrações. Não vou nem falar só da emoção, mas de dar a informação, mas também colocando a emoção no ponto certo, porque não dá para você falar do clima todo de São Januário numa circunstância como aquela apenas no ponto de vista informativo, permeado pela emoção, como foi realmente o clima na terça-feira à noite. E em cima de tudo isso que o Gabriel falou, eu coloquei, a partir do momento, né, que o Gabriel fala que a torcida estava dando uma força para o Léo Jardim, que acabou sendo o grande personagem do jogo, e que ele tinha falhado na partida, mas começou a torcida a gritar que Léo Jardim era o maior do Brasil. Então, a partir dali, está no meu vídeo anterior aí, e os comentários também
a exemplo do que ele leu, dos comentários dele, é a mesma coisa. Ah, lembrei do meu pai, o rádio não morre, o rádio é mágico. E é verdade, gente, o rádio é mágico. Eu achei tão legal porque você me passa antes do início dos pênaltis, e eu vou devolver para o Penido. Eu falei assim, Penido, agora é hora de rezar. E o Penido abre assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mostra ele na cabine ao lado do Dé, rezando. Então, tudo deu certo, graças a Deus, né? Foi tudo no tempo certo. Como disse você, encaixou de uma maneira. Eu nem sei se fosse de novo, a gente daria conta de fazer. Com certeza a gente faria, porque quem nos proporcionou isso foi o jogo, a emoção do torcedor. E aí você vai no embalo, né, Gabriel? Claro, e aí a gente também tem que ter esse feeling, né? Esse sentimento de compreender que certos momentos pedem certas reações, certas palavras, certas maneiras de se... não se dispor, mas de se exprimir, é isso que eu quero dizer. De você usar o tom certo e a palavra certa. E isso tudo, claro, você tem um narrador como o Penido. Nossa Senhora. Ajuda muito nesse sentido. Comentarista como o Dé. Como o Dé, que é um cara que ele fala o que tem que falar, ele não fica doando muita pílula. E tem a credibilidade. Porque ele jogou, como diz o Penido, jogou, ele treinou, ele comenta, ele arrebenta, e é verdade. Pois é. Então tudo isso acabou convergindo para que a coisa desse muito certo, além, é claro, do jogo. Eu, nos jogos em que eu narro, sempre espero que a gente tenha um jogo emocionante, né? E que tenha pelo menos um gol. Mas reportando também, fazendo a ponta, que é outra coisa que a gente faz também com muita frequência, a gente espera realmente esses grandes momentos. E eu me lembro de um outro momento também, além dos pênaltis que você falou, enfim, eu estava em frente ali à curva, ali em São Januário, onde a torcida começou a gritar o nome do Léo Jardim, antes dos pênaltis, depois eu fui lá para o outro lado, para outra baliza, mas me lembro que na hora do 1-1, do pênalti do Verratti que ele faz o gol, o Verratti vai para a bola, na hora que o Verratti bota o pé de apoio, o Penido grita, Deus te abençoe, partiu, bateu na trave e guardou. Assim, nesse tempo. Mas na hora que ele fala, Deus te abençoe, é a hora que o Verratti vai chutar. Eu acho que se ele não fala, aquela bola tinha batido na trave e não tinha entrado, não. Ela bateu, eu estava atrás daquele gol, ele chuta, ela bate no poste esquerdo do goleiro, vai no poste direito, e aí ela escorre para dentro do gol. Pois é. Que loucura. Diria Nelson Rodrigues, estava escrito há 3.000 anos que o Vasco conquistaria a classificação daquela maneira. Bem, vamos falar agora do Felipe Coutinho, não tem como fugir deste assunto. Ele chegou ao Rio de Janeiro depois de 17 horas de viagem, né? Veio lá do outro lado do mundo, via São Paulo e desembarcou no Rio de Janeiro à tarde. E vamos trazer o desembarque dele, o momento em que ele fala com os jornalistas e vários torcedores estavam no aeroporto esperando e fazendo um apelo ao Coutinho para que ele volte para o Vasco da Gama. E ele pediu desculpas por falar rápido, porque estava cansado. Vamos assistir. Obrigado. Eu vou ser breve aqui com vocês, porque estou viajando tem mais de 17 horas, meus filhos estão cansados, a gente quer ir para casa descansar. Eu não tenho muito o que falar. Eu não tenho muito o que falar sobre esse assunto ainda. Nesse momento eu não posso falar nada. A única coisa que eu consigo falar para vocês é que existem conversas, é verdade. E como eu falei lá em São Paulo sobre a minha vontade, que todo mundo já sabe. Então essa é a única coisa que eu consigo falar com vocês agora nesse momento. Valeu? Então, Felipe Coutinho, bem, agora é o que todo mundo quer saber. Ele vem ou não vem, Wellington? Eu conversei hoje com pessoas ligadas ao Coutinho. E essa pessoa me disse o seguinte, Wellington, ele está chegando inicialmente de férias ao Rio de Janeiro. Tá? E o Coutinho disse ainda há pouco aí que tem conversas com o Vasco e não passou disso. Quem está tratando do assunto é o Pedrinho, perfeito? Exato. Na verdade, não só o Pedrinho. O Pedrinho foi o primeiro interlocutor da história. Por quê? Só para explicar um pouquinho, o Wellington já falou isso também aqui em vídeos anteriores, mas só para a gente situar, de repente, quem não viu, entender como é que a coisa está funcionando, é o seguinte, o Coutinho, ele nem poderia falar muito mais do que ele falou, porque, querendo ou não, ele ainda está sob contrato com o Aston Villa. Sim. Ele ainda tem contrato com o Aston Villa até junho de 2026, são mais 2 anos de contrato. Então, por que existe um otimismo tão grande em relação à possível chegada do Coutinho? Por algumas razões em especial. A primeira, ele não faz parte dos planos do Unai Emery, que é o técnico do Aston Villa, para a próxima temporada. O clube considera que não vai conseguir repor
o investimento que fez por ele na altura de contratá-lo há coisa de 4 anos atrás. Então, na altura, gastou 17 milhões de euros. Então, por conta disso, considera que não vai ter como recuperar, porque já é um jogador de 31 anos, não tem o maior mercado na Europa, embora seja um jogador muito destacado, mas dessa forma não vai fazer muito esforço para liberá-lo, até pelo salário elevado que ele ganha por lá. 900 mil reais por semana, na verdade, um pouco mais do que isso, né? 1 milhão de reais por semana, isso deve dar algo em torno de 4 milhões e meio, 5 milhões de reais, chegando perto até dos 6 com bônus e tudo mais. Então, isso obviamente é na conversão. Sem ele no time, sem ele no Aston Villa, o time ganha um alívio na folha salarial e ano que vem ou na próxima temporada vai jogar a Liga dos Campeões e precisa se adequar ao fair play financeiro, que é uma regra que existe na Europa para os clubes que jogam a Champions. O Aston Villa não joga a Champions há muitos anos e nesse ano, nessa temporada, vai jogar a partir de agosto. Então precisa se adequar a essas regras financeiras. Com a saída do Coutinho, isso obviamente fica mais fácil para a equipe, até no ponto de vista técnico e também no ponto de vista de planejamento. Então, liberá-lo não vai ser um grande problema. Interessa ao Villa, interessa ao Coutinho sair. Então, uma rescisão amigável está sendo costurada, mas ainda não pode se falar nada mais sobre isso, porque, querendo ou não, juridicamente, ele ainda tem o contrato. Esse é o primeiro ponto. E também, eu vi, fazendo uma vírgula que você está falando, que deve gastar umas 2 semanas até assinar o distrato com o Aston Villa. Você tem essa informação também? Sim. É todo um trâmite burocrático que ainda vai precisar ser bem amarradinho, né? Porque, querendo ou não, é um contrato já de longa data. Por mais que as partes não tenham muito problema, não seja uma rescisão litigiosa, ainda depende de trâmites burocráticos, documentação, isso, daquilo, assinatura, advogado. O Coutinho, inclusive, está disposto até a abrir mão de alguns valores a que tem direito a receber por conta de tudo isso, mas a coisa vai ser toda feita, pelo menos o que se espera, sem maiores percalços. Então, só depois disso é que o Coutinho será considerado jogador livre e então poderá assinar com o Vasco. No primeiro momento, até se aventava a possibilidade dele chegar por empréstimo, mas como o Aston Villa não deve fazer esforço até para rescindir o contrato, não vai ter necessidade nenhuma de empréstimo. Ele pode chegar como jogador livre, fica livre no mercado e então assina pré-contrato ou contrato diretamente com o Vasco. A questão toda é a seguinte: você falou no Pedrinho. O Pedrinho foi a primeira pessoa com quem o Coutinho falou do Vasco numa possibilidade de retorno, mas já existe uma conversa, um contato com o Pedro Martins, que é o cabeça das operações do futebol dentro da SAF vascaína, quem realmente fica à frente dessas negociações. Ele, obviamente, vai ter que ser aquele que conversa diretamente com o Coutinho no sentido de bater o martelo na contratação. Neste sábado, haverá uma reunião entre o Coutinho e o Pedrinho no sentido de bases salariais, disso ser acertado. Por quê? Porque, provisoriamente, o comando da SAF, por conta daquela liminar, está com o Vasco associativo, o comando do futebol. Mas isso é claro que pode mudar a qualquer momento. Em todo caso, como esse é o momento em que o clube conversa com o jogador, é preciso conversar com quem está com a maior parte das ações de maneira momentânea. No caso, o Pedrinho, mas a SAF também, é lógico, vai ter que ser notificada, porque ela é que vai ter que assinar os papéis e tudo mais. Então, só para explicar, que é por isso que essas conversas acontecem. O Coutinho está em contato com o Pedrinho, mas também com o Pedro Martins, no sentido de acertar tudo. É isso aí. Acho que está bem colocado pelo Gabriel. A situação é essa, né? Qualquer coisa, acho que há mais que falar, pode escapulir um pouquinho, porque foi o que, em outras palavras, foi o que o Felipe disse: existe o interesse das partes, ele tem interesse em voltar. Agora, tudo é grana, tudo é acerto das partes, como disse bem o Gabriel. E só um último detalhe, eu falei desse salário aí trilhardário que ele ganha lá no Aston Villa. Ele está disposto, e a gente já falou, a uma redução salarial para se adequar à realidade do Vasco. Sim, com certeza. Algo em torno de 1 milhão, 1,5 milhão por mês, que é mais ou menos o que ganha Dimitri Payet, e isso vai ser facilitado, provavelmente, com a iminente saída do Medel,
que está de saída para o Boca Juniors, ele que ganhou 800 mil por mês, então vai aliviar um pouquinho a folha para facilitar realmente o Vasco a poder honrar esses compromissos com o Coutinho. E um outro detalhe final em relação a isso: mesmo que ele chegue, ele só poderá ficar à disposição a partir do dia 10 de julho, quando abre a janela europeia de transferências. Mas nada impede... A janela brasileira. A janela brasileira para transferências vindas da Europa. É isso. A janela europeia abre no dia 1º, mas para o Brasil é assim que funciona. Deixa eu só dar uma explicadinha em cima disso aí. A janela, ela está fechada para transações nacionais e internacionais. Entendeu? Então ela só abre no dia 10 de julho e vai até dia 3 de setembro. 10 de julho a 3 de setembro. Nós temos uma reunião segunda-feira dos clubes para a volta do campeonato. Certamente esse tema também será tratado, podendo essa janela ser antecipada. Se antecipar a janela, também antecipa o fechamento dela, porque é tudo dentro de um prazo que a FIFA coloca. Medel está mais para o Boca Juniors hoje do que para o Vasco. Ele está aguardando aí uma avaliação da nova comissão técnica. O Álvaro Pacheco começou a trabalhar nessa sexta-feira. Quer a sua opinião? Comente aí, né, o nosso vídeo. Fique à vontade para você comentar conosco. A gente pedindo para se inscrever no nosso canal. Quem não for inscrito, deixar o seu comentário com o nome da sua cidade para no nosso próximo vídeo também receber o nosso abraço. Entender que o nosso vídeo é legal, que você está gostando e aí ele interage esse vídeo com outras pessoas que gostam do conteúdo de esportes. Obrigado, Gabriel. Valeu, Wellington. Um abraço a você, a todo mundo do canal e, obviamente, seguiremos aqui acompanhando o noticiário do Vasco ao longo desse fim de semana e da próxima semana também. É isso aí. Fiquem com Deus. Muito obrigado do Rio de Janeiro. Então, é isso aí, Vascaíno. Ficamos aí com o giro de notícias aí do canal do Elton Campos. Então, minha família, Felipe Coutinho, vem ou não vem para o Vasco? E também ficamos aí com o Vascaíno muito satisfeito aí o próximo jogo que teve aí com Léo Jardim, que salvou muito nos pênaltis, salvou muito tudo. Então, minha família, deixa aí no comentário aí o que é que vocês acham, o que vocês estão achando, o que é que vocês vão proporcionar aí para o Felipe Coutinho tá no Vasco. E aí, o que vocês acham a escalação que o técnico Rafael tá botando para frente? A escalação do time, que agora vai vir o outro treinador, então ele vai passar a treinar o Vasco para ver como vai se habituar. Minha família, deixa no comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho para ter notificação, ajuda esse canal aí do Vasco aí, Eterno Vasco aí 777 a subir aí para a gente ficar com muitas notícias do Vasco. E tá precisando de muitas notícias mesmo. Cada dia mais o canal tá crescendo, cada dia mais tá vindo mais inscritos. E eu tô agradecendo muito aos vascaínos que tá sempre aí com nós, deixando aquele like, comentando e compartilhando. E também não se esquecendo de se inscrever no canal Eterno Vasco 777 conta secundária, que a outra a gente perdeu. Então, minha família, valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, um abração para todos. Fui. Vasco, respeita a minha história. Valeu, tchau.